eu coloco em xeque a competência, a maturidade do Corpo de Bombeiros. Aí eu pergunto ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros: vai interditar as escolas que não estão em dias? Vai interditar os órgãos públicos que não estão em dia? A Unisp está 100% como manda o rigor da lei? Senhoras e senhores, a minha indignação não é porque fecharam o nosso templo, é porque a lei, nesse momento, está sendo aplicada rigorosamente para alguns, mas para outros não. Aonde está o nosso prefeito? Macito, cadê você, rapaz? Cadê o prefeito dessa cidade? Cadê o governador Marco Rocha? Que ninguém te viu, governador, até hoje. Tem gente que nem conhece o senhor por foto. Será que o senhor não ficou sabendo, não está sabendo, que o Corpo de Bombeiros está com desvio de finalidade, desvio de conduta, não está fazendo o que o Ministério Público determinou? Quer mostrar serviço? Faça alguma coisa mais decente. Isso é imoral, prejudicar a igreja. A Comunidade Internacional da Paz, a exemplo de outras igrejas, os senhores e senhoras talvez saibam, é o único banco de leite, tirando Porto Velho, o único banco de leite que nós temos para distribuição, para socorrer famílias carentes, é aqui na Comunidade Internacional da Paz. Está interditado. A Associação Vida funciona aqui nas dependências da Comunidade Internacional da Paz, que só esse ano já socorreu mais de 11 mil famílias. Trabalho que o governo deveria fazer e não faz, porque é incompetente. É tão incompetente que, diante dessa situação que estamos, Ji-Paraná não tem uma UTI. Temos a UPA ali, porque não equipa a UPA? Desde março disponibilizamos a Santa Casa para o governo, não fez nada até agora. Eu sei, é uma situação emergencial, concordo, alugar o hospital, fazer alguma coisa, mas cadê o dinheiro na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais? Esse dinheiro está sendo usado para fechar a igreja, para perseguir a igreja, que está fazendo um trabalho social que esse governo competente não faz. É dessa forma que as nossas autoridades reconhecem o trabalho que estamos fazendo. Cadê o Ministério Público agora? Já que não houve o cumprimento da finalidade, qual ação o Ministério Público vai tomar contra o Corpo de Bombeiro? Porque se não tomar, é omissão. Foi omisso. Eu falei hoje na Rede TV, uma entrevista com Wilson Neves. Amanhã eu vou estar nos programas, nas TVs que abrirem portas para mim. Vou estar com Euclides Maciel, vou estar com Nicomédio, vou estar com quem abre porta nas rádios. Eu vou para cima, eu quero resposta, eu quero explicações. E não adianta a galera esquerdopata, que não se preocupa nem com a vida deles, vim dizer que a gente está com mimimi, que a gente está com conversa, que não estamos. Safadeza. O que fizeram conosco foi safadeza. E eu vou lhe mostrar por quê. Eu vou lhe mostrar a condição do nosso tempo. Vou passar para você aqui um vídeo, umas fotos, para você ver como é que está a CIP. E se tem lógica uma igreja como essa ser interditada. E colocar aqui o lado do Corpo de Bombeiro. Risco iminente à vida. Risco iminente à vida. Está na prefeitura que está caindo os pedaços. Está na Câmara de Vereador. Está nos órgãos públicos. Nas escolas. Risco iminente à vida. Está nos prédios do governo. E eu vou provar para vocês. Passa aí, João, para nós o vídeo aí. Olha aí como é que está a igreja, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiro. Templo interditado no dia de ontem aí, gente. No momento de pandemia, interditaram a CIP aqui na Aracaju, bairro São Pedro, em Ji-Paraná, Rondônia.
Observe aí conosco, um templo que atende centenas e milhares de pessoas. Agora veja a acústica. O bombeiro pediu para trocar as espumas, colocando de chama, colocamos. Olha as placas de saída, as placas de aviso. Olha aí os extintores. Sabe quantos extintores os bombeiros exigiu de nós? 21. Foi colocado os 21. Até placa de não fume dentro da igreja foi colocado. 30 anos de pastor, primeira vez que eu vi isso. Todas as espumas anti-chama. Olha as luzes de incêndio no teto. Só falta mudar ela para os lugares que eles querem. Mas as lâmpadas de incêndio de iluminação estão no teto. Tudo conforme pede o projeto. Vão observando. Placas de saída. Tudo conforme pedido. Os extintores. Sinalização. Agora observem, amigos, o absurdo. Um projeto mais de 95% concluído. A igreja é interditada. Vejam aí, o que é que faltou, o que é que eles querem? Um corrimãozinho nesses 3 degraus. Mas não nos deram prazo para fazer o corrimão. Fecharam a igreja. Fecharam o templo. Se a gente se calar, isso vai virar moda. Olha aí, extintor para todo lado. 21 extintor. Do jeito que eles pedem. Tentando fazer tudo. Num tempo de pandemia, de crise. Cuidando de vidas, assistência social. Olha os corrimões de acessos. Quem está de fora para dentro, tudo no local. O público tem acessibilidade, tem banheiro especial, corrimões de acesso, tudo em dias conforme você está vendo aí no vídeo. Mesmo assim, por conta de 4 itens, 4 plaquinhas e corrimões internos de 2 escadas externas, eles fecharam a igreja, interditaram o templo. Agora, o amigo ou amiga acha que eu estou com mimimi? Com balera? Observem, no pátio, nos corredores, para todo lado, tem extintor. Eu nunca vi tanto extintor na minha vida. Eu ainda estou perplexo com tanto extintor nas salas. Agora, até na despensa tem extintor, no canteiro, no jardim, tudo tem extintor. Corrimão, todo jeito que foi exigido, que foi aprovado. Agora, meu amigo, minha amiga, seja sensato, seja coerente. Antes de eu passar aqui para vocês um parecer de um jurista, de um advogado, de um especialista que analisou o processo, a atuação do bombeiro, a margem da lei, a íntegra da lei, antes de eu passar para vocês a visão dele e os erros que o bombeiro cometeu, deixa eu falar algo aqui com vocês. Observe bem. Mais uma vez, em um momento de pandemia, em um momento de crise, em um momento que todos os órgãos estão estendendo os prazos, estão sendo tolerantes, estão sendo compreensivos, o bombeiro não nos deu mais uma semana, não nos deu mais 15 dias, não nos notificou e disseram: a semana que vem nós volta. Não, eles interditaram, fecharam, simplesmente isso. Não levou em consideração o trabalho que a igreja faz,
não levou em consideração as famílias carentes, necessitadas que a igreja atende, não levou em consideração que num tempo de crise, de pandemia, a igreja cumpriu mais de 95% do projeto. Então isso é arbitrariedade, é abuso. Eu aguardei hoje um telefonema do comandante geral do Corpo de Bombeiro, que ficou de ligar para mim, não ligou. Eu aguardei um telefonema do sub, também não ligou. Eu quero dizer algo para os senhores: eu não vou me calar, eu vou até as últimas consequências, é um direito. Isso não pode virar uma pouca vergonha, isso não pode virar uma perseguição religiosa. Que moral hoje o governo tem? Que moral hoje os bombeiros têm para vir aqui e fechar a igreja? Para sair por aí decretando o fechamento de igreja? Por que não fizeram com as escolas? Por que não fizeram com os órgãos públicos? É uma palhaçada, uma atitude descabível, arbitrária, sem medidas. O que as senhoras e os senhores estão vendo acontecer em Ji-Paraná? Já pensou se isso vira moda no estado de Rondônia? Mas sabe por que isso? Eu vou repetir: porque nós não temos um prefeito, porque nós não temos um governador que diz que é cristão, que diz que é evangélico. Eu não estou dizendo aqui para passar a mão na cabeça da igreja. Notifica a igreja, dá prazo para a igreja, cobra a igreja. Mas sair por aí fechando, achando que está fazendo bonito, achando que está cumprindo a lei. Quero ver os bombeiros essa semana fechar a escola, quero ver os bombeiros essa semana fechar os órgãos públicos. Quero ver, porque se não fizerem, perco todo o meu respeito por eles. E não é só eu, essa sociedade que já não acredita mais na nossa justiça, que já não acredita mais na grande maioria dos nossos políticos, que já não acredita mais no nosso Supremo, que já não acredita mais. Por quê? Porque não tem moral e querem punir aqueles que estão fazendo o que eles deveriam fazer. Eu quero ler para vocês aqui a análise de um especialista. Não vou citar o nome dele aqui, porque eu não tive tempo de perguntar para ele se eu podia citar o nome dele. Então eu não vou citá-lo. Mas a análise de um especialista que analisou em especial o caso de interdição do templo da Igreja Comunidade Internacional da Paz. Ponto 1. Ausência de qualquer correlação com as restrições relacionadas à pandemia Covid-19. Você entendeu? Ausência. A análise do especialista começa no ponto 1. Ausência de qualquer correlação com as restrições relacionadas com a pandemia do Covid-19. O que ele quer dizer? Que o Corpo de Bombeiros não veio aqui fazer o que o Ministério Público mandou. O que eles deveriam fazer, não vieram aqui cumprir esse ofício, então descumpriram o que o Ministério Público determinou. E eu tenho testemunhas, eu tenho aqui os laudos, eu tenho aqui as pessoas que presenciaram esse ato vergonhoso. Mas vou seguir aqui na análise do especialista. O ofício 440 de 2020 de Ji-Paraná, Rondônia, encaminhado pela Promotoria de Justiça, Curadoria de Saúde para o Corpo de Bombeiros de Ji-Paraná, está relacionado aos planos de enfrentamento e contingência para um possível avanço da doença no município de Ji-Paraná. Assim, a solicitação oriunda do MP está
afeta exclusivamente a observância das normas relacionadas às medidas sanitárias a serem observadas pelos templos de qualquer culto. Embora isso não retire naturalmente o poder, dever que tem o Corpo de Bombeiros de efetuar fiscalização relacionada às normas gerais de segurança contra incêndio. Não é correto o órgão associar as interdições relacionadas na cidade de Paraná a recomendação oriunda do MP, pelo menos a se considerar o teor do auto de infração e interdição do imóvel expedido em relação à Comunidade Internacional da Paz. Como se vê no auto, as irregularidades ali encontradas não estão relacionadas a medidas de prevenção e contaminação pelo coronavírus. Alguém do Corpo de Bombeiro aí está me ouvindo? Comandante, governador, prefeito, bombeiros, vocês não cumpriram a determinação do MP? Não vieram aqui para observar se a igreja está cumprindo as normas, as regras, para impedir o avanço do Covid. Vocês vieram aqui para fechar o tempo, de forma arbitrária, autoritária, abuso da lei, abuso do poder, abuso de autoridade. E eu prossigo aqui com a análise do especialista. Como se vê no auto, o auto se refere à taxa de vistoria anual, nada a ver com o Covid, a instalação de lâmpada de emergência e sinalização, corrimão e ART, nada a ver com o que o Ministério Público pediu. Ou seja, trata-se de fiscalização ordinária a ser feita a qualquer tempo, sem nenhuma relação com a pandemia em curso. Segundo ponto que o analista analisa e observa: inobservância da degradação legal para fixação de penalidades. Corpo de Bombeiro aqui foi incompetente, não cumpriu com a lei, deixou de observar o que a lei diz e fez aquilo que achavam que era correto. Pelos documentos analisados, na mesma data em que foi expedida a notificação, foi lavrado auto de infração e interdição, a não ser que tenha havido alguma notificação anterior. A atitude viola a norma aplicável, que a lei estadual número 3.924 de 17 de outubro de 2016, que prevê uma gradação para as medidas a serem adotadas como segue. Então, o que o Corpo de Bombeiro deveria fazer? Primeiro, no exercício da fiscalização que lhe compete, na forma do que vier a dispor o regulamento desta lei, o Corpo de Bombeiro poderia aplicar as seguintes penalidades variáveis. Primeiro, advertência escrita. Aí onde eu digo, medida descabível, faltou compreensão, faltou pensar que estamos em uma pandemia, em um tempo difícil para todo mundo, que a igreja está socorrendo, que a igreja está ajudando, que a igreja está cuidando da alma, do psicológico, do emocional das pessoas, que a igreja também está passando crise financeira, mas está distribuindo leite, está distribuindo cesta básica, está distribuindo roupa. Não observaram isso, então deveriam ter dado uma advertência: vocês têm mais uma semana, mais 15 dias e nós voltamos. Não fizeram. Segundo,
poderiam ter dado uma multa, também não fizeram. Interdição parcial ou total. E depois embargo, apreensão de materiais e equipamentos, cassação do alvará de funcionamento. Mas o que houve? Eles foram arbitrário. E fizeram o quê? O que fizeram? Lacraram a igreja, interditaram completamente a igreja. Eu vou seguir aqui. A advertência escrita será aplicada na primeira vistoria, por meio de auto de infração, constatado o descumprimento dessa lei, norma ou itens regulamentares, salvo necessidade de aplicação de penalidade mais grave, dependendo do risco apresentado, ficando a avaliação a critério dos bombeiros. Então, mais uma vez eu mostro. Diante desses itens aqui, o corpo de bombeiro não podia expedir um laudo dizendo que havia risco eminente à vida. Após formalização da advertência escrita e o término de seu prazo, que será previsto em regulamentação, persistir na conduta, o descumprimento por parte da igreja infracional, então aplicaria-se a penalidade de multa. Mas não foi esse o caso. Repito, vieram e lacraram. Persistir nas infrações, nova multa será aplicada em dobro. Mas não foi isso. Repito, fecharam o tempo. E aí a análise aqui do especialista continua mostrando as falhas, o que poderia ser feito para entender, repito, o momento da pandemia, como outros órgãos estão fazendo, mas não foi feito. Observe, as senhoras e os senhores, que a primeira medida foi lacrar, fechar, nos tornando totalmente inoperantes, incapazes. A igreja é mantida por seus fiéis que trazem oferta aos cultos. Só um tolo não sabe disso. A igreja está lacrada. Não estamos podendo distribuir cesta básica. Não estamos podendo atender as pessoas que precisam de leite. Não estamos podendo ter culto. Mas repito, com mais de 95% do projeto já concluído. Então, na análise aqui do especialista, eu não vou ler tudo, mas para vocês terem uma ideia, nós estamos sofrendo graves danos morais. As pessoas passam na frente, igreja interditada. Fica uma interrogação, por quê? Nesse momento de pandemia, de pânico, as pessoas que têm conhecimento da determinação do Ministério Público pensam que a igreja está fechada, como muitos fiéis me perguntaram hoje, achando que está tendo contaminação de coronavírus, defamando a imagem da igreja. Fica a especulação, será que está caindo na cabeça do povo? Não, é porque falta 4 placas que não tem em Rondônia, pequenininha, só para dizer o número de pessoas que pode entrar aqui dentro, que não coloca a vida de risco, a vida de ninguém em risco. Falta 2 corrimões das escadas de 3 degraus internos no púlpito, onde só sobe o pastor e os músicos. As lâmpadas de emergência só ser realocadas. Não tem risco iminente à vida. E mais, queridos, observe, pelo conteúdo da notificação, nenhuma das irregularidades apresentam a gravidade que autoriza a interrupção. Isso aqui é um especialista, um jurista, um profissional advogado que viu o que fizeram, e a conclusão é que houve sim arbitrariedade. Os tempos presentes de enfrentamento à pandemia terminam
por militar em favor da igreja, visto que a frequência tem sido baixa em decorrência das limitações impostas pelas normas estaduais. Desta forma, a falta de razoabilidade da medida administrativa, e ainda maior nesse período, visto que a ocupação máxima é de 30% da capacidade do templo, a ausência de criança e de idosos retira ainda mais a possibilidade de se cogitar, se quer que seja, a gravidade de que autorize a autorização e interrupção do templo. Se dizer ainda que as irregularidades listadas estão enquadradas naquele degrau leve para sistemas ou medidas parciais ou totalmente deficientes, eis que não se registra a falta de absoluta de sistemas ou medidas inexistentes, e também não há, ao que se conhece, qualquer negativa de apresentação de projeto, e muito menos burlar ou tentar burlar a fiscalização. Pela leitura da lei estadual número 39.024/2016, verifica-se que na norma, assim como ocorre em toda a legislação relativa à fiscalização, prestigia a boa-fé e disposição do fiscalizado, reservando sempre as medidas mais duras para as infrações mais graves e demonstração da indisposição de atendimento, o que não houve da nossa parte. Repito, 95% do projeto já executado. Pelas informações disponíveis para exame, não foi essa a conduta adotada pelo Corpo de Bombeiros de Ji-Paraná, nesse caso especificamente da Comunidade Internacional da Paz. Assim, sem nenhum demérito à importância do Corpo de Bombeiros de Rondônia, inclusive pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Ji-Paraná, no episódio relacionado ao fechamento de templos, a considerar o caso ora analisado, duas observações negativas devem ser feitas. A primeira, que não se trata de ato de fiscalização relacionada ao controle da pandemia Covid-19 coronavírus, objeto da recomendação do Ministério Público. Segundo, que não se seguiu a gradação legal, adotando-se penalidade grave, de forte impacto, não somente no meio da comunicação religiosa envolvida, da comunidade religiosa envolvida, mas em todo o estado e fora dele, dada a amplitude e velocidade as informações alcançam em decorrência especialmente das redes sociais e análise. Então, queridos, meus amigos, povo de Ji-Paraná, vocês são testemunhas de que apresentei aqui projetos, apresentei aqui o ofício do Ministério Público, apresentei aqui a notificação do Corpo de Bombeiros, análise de um profissional da área, e provei, e estou à disposição da Justiça, do MP, do Ministério Público, do governo e de demais autoridades para sustentar o que aqui falei. Houve sim, repito, arbitrariedade, faltou bom senso do bombeiros, faltou razoabilidade, faltou ética, faltou uma visão mais humana. Agora, eu vou esperar para ver se essa semana vamos ter órgãos públicos fechados. Eu vou esperar para ver
Se essa semana vamos ter escolas fechadas, se não tiver, então houve 2 pesos e 2 medidas. A igreja está sendo perseguida caso não haja. Isso não vai ficar barato, sabe por quê? Porque se deixar isso virar moda, daqui uns dias vão querer mandar aqui dentro. A igreja é protegida pela Constituição, ela tem garantia de liberdade de expressão, de culto. Não pode sair por aí fechando igreja. E eu quero convidar a Ji-Paraná, eu quero convidar toda a comunidade internacional da paz, eu quero convidar você que conhece o nosso trabalho. Domingo nós vamos fazer um culto no pátio. Nós não podemos congregar no templo. Se não deixar a gente fazer no pátio, a gente vai fazer na rua. Você está entendendo? Vamos fazer um culto de protesto. Vamos fazer um culto. Vamos fazer um drive-thru, um culto true, um drive-culto, sei lá. Venha com a sua máscara, passe o álcool gel. Vamos ter álcool gel e máscara disponível. E nós vamos cultuar no templo. No templo, aliás, em protesto a essa atitude descabível, arbitrária, essa atitude abusada do corpo de bombeiro. E no final vamos fazer um buzinaço. E eu aguardo uma manifestação do governador. Eu aguardo uma manifestação do deputado Laerte Gomes, presidente da Assembleia Legislativa, que é morador de Ji-Paraná, que sabe muito bem que nós estamos sendo vítima de uma perseguição. E eu repito, eu não estou aqui com mimimi, com vitimismo, não. Estou não. Eu estou provando por A mais B. Venha para o culto domingo, 19 horas, vai ser ao ar livre. Amanhã eu vou estar na Planalto, vou estar com o Euclides, vou estar com meu amigo Licomédio. Se mais alguma TV, rádio quiser abrir oportunidade, eu quero falar. Eu vou estar com os documentos na mão, viu? Eu vou estar à disposição. E eu vou até o Ministério Público para eles me explicar, porque eu ainda tenho algumas dúvidas. Então, meu amigo, minha amiga, fica aqui o meu protesto, em nome não só dos evangélicos, mas também de todos os religiosos, de todos os templos, de todos os cristãos dessa cidade. Fica aqui a minha indignação a essa atitude descabível, arbitrária, a esse abuso de autoridade. Fica aqui o meu protesto ao governador, que até agora não mostrou a que veio. Fica aqui o meu protesto ao Macito, prefeito dessa cidade, que não sei aonde está, não sei o que está fazendo. Não vou nem falar da Câmara de Vereadores, porque não fazem nada mesmo. Fica aqui a minha indignação, fica aqui o meu protesto. E eu peço a você, meu amigo, que antes de você sair dessa live, deixa aí a sua indignação, deixa aí o seu protesto. Quero agradecer a todos que estão conosco, a participação. E eu aguardo um pronunciamento do comandante do Corpo de Bombeiros. Eu aguardo um pronunciamento do prefeito, se é que ele consegue fazer isso. Do governador. Governador, sai do quarto, meu filho, sai debaixo da cama, faz alguma coisa, rapaz. Coloca ordem na casa. Não estou falando isso que eu votei em você, não. Não votei. Graças a Deus não votei em você. E você sabe que eu não votei em você. Que você veio aqui dentro pedir apoio para mim, eu disse que não podia te apoiar. Mas você é o governador que diz que é cristão, colocar os bombeiros para fechar a igreja, para perseguir a igreja. Estou indignado, sim. Ninguém nunca me viu desse jeito. E não é só pela comunidade, não. É por todos os cristãos de nossa cidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus nos ajude. Obrigado pela sua participação. Não saia sem deixar a sua indignação. Não saia sem deixar o seu protesto. Coloque aí hashtag lá, jogo da velha lá, protesto Corpo de Bombeiro de Ji-Paraná. Vamos levantar essa tag aí. Me ajuda. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa.
Deus abençoe sua família. Domingo tem um culto ao ar livre. Vamos estar no ar livre aí. Vamos estar lá no templo, com chuva, com sereno, com sol, com poeira, do jeito que vir. Eu aguardo você. Fica na paz.